Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pegou fogo literalmente lá no Newton Santos, né? O Botafogo, líder aí do campeonato, teve o apoio da sua torcida, 32.691 torcedores, uma renda de um pouco mais de R$ 2.115.360. O Newton Santos cheio e viu de cara ali um Botafogo que pressionou muito o Corinthians nos 23 primeiros minutos, e o destaque foi Hugo Souza, goleiro do Corinthians, fez pelo menos 6 defesas difíceis no primeiro tempo. E para que o Botafogo chegasse ao primeiro gol, só sem goleiro, viu? Uma bela jogada de Almada, que foi um dos destaques do Botafogo, deixando o Ranieri no chão, tocou ali, encontrou o jogador do Botafogo na frente, que rolou pro Luiz Henrique, e o Luiz Henrique só teve o trabalho de rolar para o gol, fazendo o primeiro gol do Botafogo, depois de um sufoco tremendo que o Botafogo tinha dado no Corinthians. Quando o Corinthians resolveu ir para frente, 1 minuto e meio depois, uma bola enfiada na direita, o Mateuzinho se antecipou ao zagueiro, tocou na bola e recebeu o pênalti do zagueiro do Botafogo. Pênalti bem marcado durante a partida, como deve ser, né? O Daronco observou bem e marcou o pênalti. No momento que aconteceu o pênalti, não teve nem discussão com o VAR, nem nada. O Garro pegou a bola, achei até que o Garro fosse bater o pênalti. E aí a pergunta do título, né? Mas que pênalti foi esse, né, Romero? Que o Romero pegou para bater o pênalti, dá aquelas passadinhas curtinhas, né? Meio que trotando. E na hora de se dirigir para a bola, deu um saltinho e bateu mal no canto esquerdo do goleiro John, que fez a defesa muito facilmente ali. Pênalti mal batido pelo Romero. Time que está brigando contra o rebaixamento não pode se submeter a bater um pênalti dessa forma, com tamanha displicência, né, Romero? Você é artilheiro, o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, mas não pode dar um vacilo desse, né, Romero? Aí a torcida vai à loucura com uma atitude dessa. Nós já tivemos um episódio desses com o Pato há tempos atrás, né? Que o Pato foi ali dar uma cavadinha, perdeu um pênalti importante, e ele foi crucificado pela torcida do Corinthians. Você já é ídolo do torcedor corintiano, tem crédito, tudo, mas nesse momento, Romero, não é assim que se bate. Aí a fiel torcida fica chateada, porque o pênalti tem que ser bem batido, tem que ser com seriedade neste momento que o Corinthians se encontra na tabela do Campeonato Brasileiro. Com a perda do pênalti, o primeiro tempo aí terminou e o Corinthians voltou diferente, né? O técnico tirou o Thales Magno e avançou só as peças, e o Corinthians começou atacando, né? Bem forte ali o time do Botafogo, pressionando, buscando o jogo. O Botafogo não conseguia jogar durante ali os 10 primeiros minutos. O jogo era totalmente dominado pelo Corinthians no segundo tempo, agindo muito bem na partida, né? Diga-se de passagem, o Corinthians ali no segundo tempo, equilibrando as ações, para um primeiro tempo que começou muito mal, com o Botafogo pressionando. O contrário aconteceu no segundo tempo. O Corinthians começou a apertar, tentar chutes de fora da área. A zaga foi tirando ali a zaga do Botafogo do jeito que podia, com o Alexander Barbosa, né? Um bom jogador, mas que também cometeu uma bobagem, né? Por que cometeu uma bobagem? Nessa pressão do Corinthians, o Alexander Barbosa, ele simplesmente deu um empurrão, né, no Romero dentro da área, numa bola basicamente perdida. E no momento que eu vi aquilo, eu falei, pênalti. E o Daronco não deu em campo o pênalti. E aí o VAR chamou para análise e mostrou, assim, foi um absurdo, desproporcional, muito forte, né, o Alexander Barbosa. E ele achou que não podia fazer aquilo com uma naturalidade, reclamou tanto na orelha do Daronco, que o Daronco observou e marcou o pênalti.
infantil, pênalti do Alexander Barbosa. Impressionante o despreparo de um jogador fazer isso, disputando ali também a liderança do campeonato, né? E o mais impressionante é que aquela norma que tem para o árbitro só falar com o capitão, né? O capitão só falar com o árbitro. O Alexander Barbosa falou um monte na orelha do Daronco. Se eu fosse o Daronco, tinha amarelado ele pelo pênalti e pela reclamação desproporcional, que foi na ida e na volta. Que quando o Daronco volta e dá o pênalti, ele continua reclamando, insistindo muito. E aí o capitão, que era o Marlon Freitas, foi lá. E na volta, né? Na ida eu já tinha falado com o Daronco, na volta ele foi lá e reclamou com o Daronco deu um amarelo para ele. É assim, muito bem dado. Significa ali que o Corinthians, a sua pressão funcionou, né? Com a tirada do Thales Magno e a entrada do Breno Bidon. Melhorou ali, reforçou um pouco o meio-campo do Corinthians. Na batida, aí sim o Garro pegou a bola e mostrou para o Romero como é que se faz, né? Pegou a bola, batida seca no meio, forte. O goleiro John pulou novamente para o lado esquerdo, mas aí não teve jeito. O Corinthians empatava ali merecidamente, né? O empate do Corinthians pelo que oferecia no segundo tempo. E aí o Botafogo, com um gol sofrido, se reanimou de novo. E o Almada, né, aproveitou da inocência do Ranieri novamente, né? Ranieri, o Almada pega uma bola na esquerda, fim do primeiro, o Ranieri vem seco, né? Louco, dando um carrinho, toma outra finta. O Almada dessa vez, em vez de tocar, bate pro gol de perna direita, a bola desvia na zaga corintiana e encobre o Hugo Souza, que nada pôde fazer. Ali o Botafogo faria 2-1 e dali em diante ficou um jogo ataque contra contra-ataque. O Corinthians fez algumas mudanças no time. Entrou Pedro Raul, né? Entrou Igor Coronado. O Igor Coronado achei que entrou até que bem, com boa movimentação. O Garro seguiu em campo ali com o Igor Coronado. Matheus Bidu, no finzinho da partida, faltando uns 8 minutos ali de acréscimo, se machucou. Então é dúvida para o próximo jogo. Ficou em campo forçado, porque o Corinthians já tinha feito as 5 substituições. Pedro Raul nada ofereceu. O Hector Hernandes entrou também. Não ofereceu muita coisa. O André Ramalho tomou um cartão amarelo aí que tira ele do próximo jogo contra o Atlético Goianiense, né? Que será o próximo jogo do Corinthians, que eu vou falar já já, inclusive, para vocês aí. Assim, o Botafogo venceu por 2-1, seguiu na liderança com 53 pontos em 26 jogos, e o Corinthians caiu para 18º lugar com 25 pontos em 26 jogos. Está em situação delicadíssima, gente. Por quê, né? Porque o Corinthians aí, gente, ele está numa questão aí de pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, não em pontos, se igualaria o Cuiabá em pontos, mas o Cuiabá ficaria à frente em número de vitórias, e o Corinthians pode dormir na 19ª colocação. E o que mais preocupa, né, que o Cuiabá tem 24 jogos, atrás dele o Corinthians tem 26. Aí ali à frente o Vitória hoje venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e passou o Corinthians também no número de vitórias, né, porque fez 25 pontos. Tem 7 vitórias o Vitória. E o Fluminense, que está com 27, já 2 pontos à frente do Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que tem 27 pontos, tem 3 jogos a menos. O Criciúma, com 28, tem 2 jogos a menos. O Juventude, com 29, tem um jogo a menos, ou seja, ali até o 13º colocado, a coisa está complicadíssima para o Corinthians. Até o próprio Atlético Paranaense, que hoje é o 12º colocado com 30 pontos, tem 24 jogos. Gente, ali na zona do rebaixamento, somente Atlético Goianiense, Vitória e Corinthians tem os 26 jogos. Se a gente olhar para a tabela para cima, até o 8º lugar, por exemplo, o Internacional, que tem 35 pontos, tem 23 pontos. Então, assim, super preocupante a situação do Corinthians, situação delicada. O Memphis Depay veio com uma cláusula de rescisão unilateral, se necessário, caso o Corinthians vá para a segunda divisão. Tanto ele quanto o Corinthians podem rescindir o contrato. E assim, Corinthians, preocupante essa situação, hein? Preocupante, vamos ver aí. O Carrilho, ele entrou hoje também, não entrou tão bem, parecia meio sem ritmo de jogo, mas já estreou com a camisa do Corinthians. E o Corinthians aí
volta a jogar pela Sul-Americana na terça-feira contra o Fortaleza, né? O Botafogo, por sua vez, joga na quarta-feira contra o São Paulo pela Libertadores. Jogos aí complicados para as duas equipes, mas o Corinthians no momento delicadíssimo, delicadíssimo na tabela do Brasileiro. Só para lembrar aí, eu gosto de falar dos números do jogo, né? As estatísticas, o Botafogo teve 55% de posse de bola contra 45% do Corinthians. O Botafogo deu 19 chutes a gol contra 12 do Corinthians. Foram 6 escanteios para o Botafogo, 3 para o Corinthians, 14 desarmes do Botafogo, 17 do Corinthians, 10 faltas do Botafogo contra 7 do Corinthians, um cartão amarelo do Botafogo, 3 para o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a jogar no próximo sábado, às 16 horas, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Goianiense. E o Botafogo vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense no sábado também, mais às 18 horas e 30 minutos. Então, torcedor corintiano, comente aí com a gente, né? Você acha que o Corinthians deve pôr força máxima na terça-feira? Ou pôr um time mesclado para enfrentar o Fortaleza e concentrar totalmente no Campeonato Brasileiro quando enfrenta o Atlético Goianiense no próximo sábado? Comenta com a gente o que você acha, né? Em termos gerais, aí, os jogadores aí, para mim, melhor em campo, o Hugo Souza não teve culpa nos 2 gols, salvou o Corinthians no primeiro tempo, foi muito bem. O Garro, sempre um lutador e mais consciente em campo, né? Pelo lado do Botafogo, o Almada, o craque da partida, o Luiz Henrique desequilibrou, fez o gol também, né? Então, assim, um bom jogo. O Corinthians não deixou assim o jogo fácil para o Botafogo, foi um time que incomodou pelo momento distinto na tabela, né? O Corinthians endureceu muito a partida, dificultou muito a partida para o Botafogo, e o Botafogo aí não teve vida fácil. Vamos ver como é que fica a situação aí no campeonato com o fechamento da rodada no domingo. E lembrando que teremos aí vários jogos importantes no domingo do Campeonato Brasileiro, e as informações do São Paulo, do Palmeiras, você acompanha aqui pela Série A, e do Santos também pela Série B. Muita informação nesse domingo pela manhã para vocês, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu!